dá para crescer mais e não está bem distribuído ainda. Exatamente, e tudo que a gente viveu, né, durante a pandemia, né, aumentando o uso de celulares e também de computadores, né, vai deixar marca, né? E também os gastos com a área de tecnologia da informação nas empresas também estão crescendo por dois motivos. Um é para melhorar o que já existe e também para criar novos modelos de negócios. Então, esse número com certeza vai aumentar para os próximos anos, né, Marcelo? Com você no estúdio. Obrigado, Thaís. Bom trabalho para você por São Paulo. Acompanhando o bom resultado do mercado americano, a Bolsa de Valores aqui no Brasil fechou o pregão em alta. Vamos dar uma olhadinha para a gente mostrar como sempre. O Ibovespa subiu 1,18% nesta quinta-feira, se aproximando do patamar dos 112 mil pontos. O mercado de câmbio, o dólar comercial, recuou 1,22%, cotado a R$ 4,76. Edição das 4 termina aqui, mas daqui a pouco tem a nova pesquisa Datafolha para a presidência da República. Você vai acompanhar tudo ao vivo aqui na Globo News. Inclusive tem papo de política especial dentro do Jornal da Globo News, edição das 6, que está chegando agora com o César Tralli. Mas o recado é o mesmo. Chega no Tralli agora, papo de política, eleições. Eu te encontro mais tarde no Em Pauta e aqui também amanhã. Tchau, tchau. Sadia chegando. Sadia tá aqui. E a Sadia tem informação. A Sadia... Quem entende tudo de eleição é ela, Andréa Sadi. São peças que a gente vai colhendo ao longo dos meses. Quando a gente junta, dá uma visão um pouco mais clara do que está acontecendo. Está todo mundo de olho na eleição. Para vocês verem como está repercutindo. A gente aqui está de fora e não tem muita noção como é que é a rotina de uma cidade que acaba de se ver no meio de uma guerra. Sem água, sem luz, sem mantimentos. A ajuda humanitária não consegue chegar. Concerto da Orquestra de Kiev, intitulado como Open Sky, Céus Livres. Existe energia em um sorriso? Existe energia em um aperto de mão? Existe energia em um abraço? Existe. A Equinor encontra energia muito além do óleo, gás e fontes renováveis. Ela encontra em todos os lugares e pessoas, promovendo diversidade, inclusão e criando valor local, trazendo tecnologia e inovação para produzir a energia que leva ao futuro, juntos. Primeiro encontro à vista, Bolsonaro aceita o convite de Joe Biden para participar da Cúpula das Américas. A comitiva brasileira se despede de Davos, com defesa de reformas e da democracia brasileira. Uma democracia barulhenta, porém resiliente. O presidente do TSE alerta: o projeto tramitando no Senado pode levar ao esvaziamento do poder da Justiça Eleitoral. Mais duas federações partidárias aprovadas: PSDB e Cidadania, PSOL e Rede Sustentabilidade. E ainda, os números da última pesquisa Datafolha para a corrida presidencial. Tudo o que você precisa saber agora. Quase 6 horas da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui com você. Obrigado pela companhia. Bem-vindo, bem-vinda. Sou César Tralli e a partir de agora estamos juntos, portanto, aqui na edição das 6
E nós vamos direto para o raio-x da política, de olho nas eleições. PT e PSD oficialmente juntos em Minas Gerais. O acerto no segundo maior colégio eleitoral do Brasil foi anunciado hoje pelo ex-presidente Lula, que divulgou fotos ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Calil. Nós trouxemos, essa aliança, antecipamos que isso aconteceria e oficialmente, portanto, esse caminho está selado em Minas Gerais. Vamos ao vivo até Brasília conversar com o Ricardo Abreu. Nosso querido Gerson Camarote também está com ele, no estúdio da Globo News em Brasília, no Distrito Federal. Camarote e Ricardo, bom fim de tarde, bem-vindos. Ricardo, vamos lá, um detalhe muito importante desse acordo foi divulgado pela primeira vez, que é o nome do vice, do vice-petista que vai compor essa chapa com o Calil. Quem é que foi escolhido? O nome escolhido foi o de André Quintão, viu, Tralli? Deputado estadual do PT. Muito boa tarde a você e a todos que acompanham a edição das 18. Boa tarde ao Gerson Camarote. O PT que faz, então, esse avanço, já escolhe, Camarote, o nome do vice na chapa de Alexandre Calil. Uma costura que já estava acertada desde a semana passada, tinha sido anunciada aí por Alexandre Calil, até antes um pouco da hora, já acertou, já anunciou esse anúncio junto com o Lula e um avanço importante para o PT nessa disputa à presidência, que ganha um palanque num estado fundamental. E a gente conversava, Gerson, sobre isso, um gol muito celebrado dentro da campanha de Lula e uma questão já resolvida, Minas Gerais. Agora é olhar para os outros estados. Isso, para o ex-presidente Lula isso passa a ser fundamental. Ele, Ricardinho, boa tarde, boa noite, o Tralli também, boa noite. A grande preocupação do Lula nesse momento era ficar com o palanque enfraquecido, sem uma candidatura forte ao governo de Minas Gerais. Qual o movimento do ex-presidente Lula? Não só trazer o Calil como o eleitorado conservador de Minas, porque você tem também um candidato ao Senado, Alexandre Silveira, que é um perfil de centro-direita e que estava muito próximo, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, com a possibilidade de virar líder do governo no Senado Federal. O que você faz com o xadrez feito pelo ex-presidente Lula perder o espaço para o PT, é verdade, mas ele ganha um palanque muito fortalecido, o que ele não tinha em Minas Gerais. Então, vai dar essa liberdade de ação. E lembrando, por que a eleição de Minas Gerais passa a ser tão estratégica? Que ela é uma espécie de mapa do Brasil. Todo mundo, você pegar as últimas eleições, quem ganhou em Minas, ganhou no Brasil. Ora, se a gente pegar, e eu me lembro bem, Ricardinho, daquela eleição de 2014, toda a estratégia do Aécio Neves, que enfrentava Dilma Rousseff, era ganhar em Minas Gerais, para aí sim ter a margem de segurança para virar a eleição. O que é que aconteceu? Ele perdeu em Minas Gerais. Então, ela é um pouco do mapa do Brasil. Tem o sul de Minas, tem Belo Horizonte, tem o Triângulo Mineiro, tem o Vale do Jequitinhonha. Então, são várias regiões que explicam bem também um pouco do Brasil. Então, por isso é tão fundamental. Exato. E é fundamental não só para Lula, mas também para outro personagem que também está se articulando. A gente vai mostrar aqui, Tralli, mas é só um gostinho. Mas em Minas Gerais não é só Lula quem está se articulando, mas sim também o presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Muito bem, Ricardo. Queria fazer uma pergunta aqui para o Camarote, porque é um contexto político interessante, curioso e fundamental a gente analisar. Desde a redemocratização do nosso Brasil, nenhum candidato à presidência da República chegou ao Palácio do Planalto sem ter vencido em Minas Gerais, não é verdade? Então, daí a importância de você ter um palanque forte em Minas. Mas o Brasil também mudou muito, de 2018 para cá, nessas últimas eleições. E te pergunto se, de fato, há essa necessidade de uma composição muito forte em Minas Gerais. Assim, Tralli, por isso, Tralli, o Lula fez tanto esforço e sacrificou tanto o Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. E foi um sacrifício mesmo.
Por quê? Porque você tem, historicamente, a gente estava falando dessa composição geográfica de Minas, por exemplo, o Vale de Jequitinhonha é um eleitorado muito semelhante ao Nordeste, então ela vai reproduzindo ali em Minas Gerais o vento do Brasil como um todo. Então está muito, afora que é o segundo colégio eleitoral do país, ou seja, é uma potência Minas Gerais. Então não dava para avaliação feita na cúpula do PT, que não dava para brincar. Se você pegar desde o Collor, Fernando Henrique, o próprio Lula, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, ela ganha aquela eleição em Minas Gerais, eu estava falando em 2014. E Bolsonaro, todo esse histórico da redemocratização, você tem Minas ali como um ponto fundamental. Quem leva Minas, a tradição leva a disputa nacional. Por isso, estruturar uma campanha em Minas Gerais passa a ser fundamental para Lula e para Bolsonaro, diga-se de passagem, os dois que estão ali estabelecendo a polarização. Acho que o Ricardinho vai falar um pouquinho das consequências disso daí para o eleitorado mineiro. Agora, o Calil, ele também ganha muito com esse palanque de Lula. Ele estava solto nessa disputa. Numa eleição nacionalizada, ele passa agora a ter uma âncora nacional. E quem esperava ficar solto em Minas Gerais, que era o governador Zema, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, aí foi um revés grande, porque ele tentava ali atrair eleitorado de um lado e do outro, e ficar solto ali tranquilo. E agora mudou completamente o cenário mineiro, influenciando o cenário nacional. Muito bem, daqui a pouco eu volto a chamá-los para a gente ir desdobrando aí, né, o que de mais importante aconteceu nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, com perspectiva aí para o futuro também. Peço licença a vocês dois, tenho o prazer de receber hoje aqui, na edição das 18, Otávio Guedes, Otávio fazendo uma participação especial. Otávio, a gente está na expectativa aí da divulgação da nova pesquisa Datafolha, então assim que os números começarem a sair, a gente vai destrinchar e vai trazer tudo ao vivo aqui para você. Queria aproveitar essa sua nobre presença, Otávio, para que você, por favor, nos dissesse de que maneira que você está enxergando essas alianças que vão sendo costuradas já agora para essa campanha eleitoral que, de fato, tem que começar a ir para as ruas. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, Tralli. Prazer é todo meu aqui de participar aqui dessa edição. Tentei botar uma roupa de gala aí para estar à altura aí do teu programa, Tralli. É um prazer todo meu. Tralli, essa aliança aí em Minas Gerais, ela tem uma simbologia forte. Qual é a simbologia forte? O PT, desde o início, está dizendo o seguinte: olha, o importante é reconquistar o Brasil. A gente quer a eleição presidencial, os estados ficam em segundo plano. Mas isso é importante. E ninguém acreditava, muita gente no mundo político desconfia do PT, que o PT sempre quer hegemonia, que na hora do vamos ver, o PT não aceita ali, tem dificuldade em ceder a cabeça de chapa, fazer concessões. Isso predomina um pouco na história do PT. Então, quando a gente vê em Minas essa aliança, na verdade, é o que eu venho dizendo há muito tempo. O Lula ele é candidato a tentar mostrar, convencer o eleitorado que a terceira via é ele. O que eu chamo de terceira via? Alguém capaz de costurar acordos, de pacificar a política, de entender que naquele estado o PSD é um partido ali que a gente pode dizer de centro, né? Partido do Kassab, que tentou ter alguns presidenciáveis ali para representar justamente essa terceira via. Vide o Rodrigo Pacheco, que foi lançado ali com pompa e circunstância para ser o novo JK, né? Lembrando ali o Juscelino Kubitschek, presidente do PSD, e não deu certo, não foi adiante. Então, essa simbologia que é o mais importante para mim, Tralli. Por exemplo, é impressionante resolver o caso de Minas com o PSD, que não é um partido até o momento coligado, e não resolver, por exemplo, o problema do Rio de Janeiro, com o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, em que o PT é o grande aliado do PT nessas eleições, né? Então, a simbologia nessa aliança em Minas é mostrar que o PT está disposto a abrir mão de seus interesses locais nos estados
em nome da eleição do Lula para presidente da República. Esse, para mim, é o recado. Aqui em São Paulo, a situação, o buraco é mais embaixo, né, Otávio? Porque, de fato, você tem aí o PSB, mas aí é o Márcio França, né, que quer ser candidato a governador, e ele acredita que tem chance de vitória, ele quase venceu nas últimas eleições, quase que ele leva do Dória, foi por muito pouco. E a gente tem o Haddad pelo PT, então o PT e o PSB aqui estão numa situação bem delicada para resolver essa situação. As articulações estão muito fortes aí para ver como é que eles vão tratar isso. Como é que vai ficar o Márcio França e como é que vai ficar o Fernando Haddad. Porque é o sonho de consumo do PT vencer o governo do Estado de São Paulo, Otávio. Já venceu a prefeitura, já venceu a presidência da República, nunca venceu o governo do Estado de São Paulo. Então eles sonham com isso e vão com tudo, com esse objetivo aí, com esse desejo. Peço licença a você. Alianças fortes em Minas Gerais também estão no radar do presidente Jair Bolsonaro. Hoje o Bolsonaro tem encontros com 2 pré-candidatos ao governo mineiro. E eu volto com o Ricardo Abreu e o Gerson Camarote aqui. São eles então, né, Ricardo Camarote, o Carlos Viana do PL e o Romeu Zema do Novo. Traz pra gente, Ricardo, por favor, como é que está essa situação e se a atenção do presidente Bolsonaro está meio dividida em relação a tudo isso. Pois é, você tem, né, Tralho, o encontro aí, essa viagem a Minas junto com o Carlos Viana, senador, que é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, é pré-candidato ao governo de Minas, mas é bem verdade, né, Camarote, que o presidente Jair Bolsonaro vai ter seus olhos voltados para o primeiro colocado na disputa. Romeu Zema, que não foi um governador adversário, tido por ele como um adversário durante a pandemia, onde havia ali governadores se posicionando contra posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro, e muito também porque ele observa o movimento do PT em Minas Gerais, já fechando um arco de aliança. Então o presidente Jair Bolsonaro precisa correr e fazer isso. E aí você falou muito bem, né, Camarote, que Zema também, né? Tentou ficar independente, tentou ficar solto, mas agora ele vai ter só um lado para correr. Pois é, essa, Ricardinho, é a grande questão. O Romeu Zema, você veja, todo o movimento dele no primeiro ano, segundo ano, era um movimento bolsonarista. Ele foi eleito em 2018, na esteira daquele eleitorado bolsonarista. E ele manteve toda a ligação com o Palácio do Planalto nesse período, fazendo uma defesa rasgada das posições e do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Quando ele percebeu, já no período, de que ia ter que enfrentar a reeleição e de que isso é muito importante, Datafolha aí, já estamos aí com Datafolha, Lula tem 48% Camarote no primeiro turno, contra 27%. Vamos lá, Camarote. Estamos juntos aqui, então. Desculpa te interromper. 6 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Datafolha, portanto, aí com resultado. Pesquisa que ouviu 2.556 pessoas entre os dias 25 e 26 agora de maio, entre ontem e hoje, em 181 cidades do Brasil. Margem de erro da pesquisa, 2 pontos para mais ou para menos. Está aí, portanto, o G1 dando o resultado, Lula com 48% dos votos no primeiro turno contra 27% do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. E nós vamos, obviamente, repercutindo tudo isso aqui para você. Otávio Guedes, vamos lá, Otávio. Vem com a gente aqui já, o Otávio ao vivo, para a gente repercutir esse resultado da pesquisa que acaba de sair. Foi como eu disse há pouco, à medida que os números forem saindo, né? A gente vai destrinchando e vai avaliando. Otávio, vamos lá de novo então, 48, né? Para o Lula, 27 para o Bolsonaro, 7 para o Ciro, 2 para o Janones e 2 para Simone Tebet. Vamos lá, Otávio, por favor. Otávio, por favor. Olha, Tralha, eu estou procurando aqui a última do Datafolha. A última do Datafolha. Eu peço para me corrigir aí, o Lula, então, ele vai de 43 para 48? Seria isso, né? De 43, ele estava com 47 em dezembro, 43 em 22 de março e na estimulada, e 26 de maio, e agora essa com 48%. Ou seja, o Lula está na casa dos 40% há bastante tempo. Né? Há bastante tempo, então isso. E o Bolsonaro
com 27, o Bolsonaro com 27, ele também estava ali entre, o Bolsonaro estava também na casa 21, 26, 27. Então, o que a gente tem, Trali, é uma estabilidade. O que a gente está vendo, se a gente colocar essas pesquisas, daqui a pouco a gente vai detalhar mais ali para o assinante, mostrar a trajetória, mas de uma maneira geral, vou antecipar aqui, o que a gente vai ver é um congelamento das linhas, quer dizer, não muda. E, Trali, na primeira pergunta você falou, está na hora de botar a campanha na rua. Por que esse congelamento? Por que essa linha estável, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, e da chamada terceira via, que é uma semente, né? Uma semente, porque ainda não floresceu, mas todo mundo fala nela. Porque a campanha não está na rua. O que a gente está vendo, efetivamente, é uma anticampanha até o momento. O que eu considero anticampanha? Veja bem, você tem o Lula... Vamos fazer um resumo só desse mês, Trali. Quais foram os fatos políticos desse mês? Primeiro, o Lula casou. Foi um grande fato político. Quem ia no casamento, quem não ia, quem estava perto do altar, quem não estava, ou seja, é um casamento. O Ciro inventou um debate com um não candidato, né? Você pode fazer uma entrevista, conversar, é ótimo que se faça isso, mas não com tom de debate, né? O debate se dá entre candidatos e é isso que não está havendo nesse momento, nesse período de campanha, não há debate. Okay. E você tem o Bolsonaro que o tempo inteiro investe na não campanha, atacando o sistema eleitoral, STF, Daniel Silveira, ou seja, todo mundo ali fazendo a anticampanha, e isso reflete nessa estabilidade das intenções de voto. Trali. Muito bem, estou dando uma olhada aqui. A gente tem os cenários, né, do Datafolha, que a gente observa agora, e há cenários com o João Dória e cenários sem o João Dória. Isso que é interessante também da gente trazer, né, para você. Então, são dois cenários que o Datafolha testa. Um, né, em que João Dória aparece como candidato a presidente e outros sem. E você sabe, se acompanham aqui, o João Dória desistiu da disputa presidencial agora, nesta segunda-feira. Então, é muito recente. A pesquisa foi feita entre ontem e hoje. Então, é uma pesquisa realmente quentíssima aí do ponto de vista da temperatura do eleitor. Sem o Dória, é isso. O Lula com 48%, o Jair Bolsonaro logo na sequência com 27%. Em segundo, Ciro Gomes com 7, André Janones com 2, Simone Tebet 2. E aí vem, né, os outros candidatos pontuando com 1 ou nem isso. E aí a gente tem depois essa questão em que tem o João Dória também como candidato à presidência da República. E nós estamos aguardando exatamente os resultados que envolvem o João Dória para ver se há uma mudança significativa ou não neste placar, digamos assim, que a gente acaba de trazer. Gerson Camarote e nosso querido Valdo Cruz, já aqui também ao vivo, para a gente analisar essa última pesquisa Datafolha, que eu repito, acaba de sair, né? E são eleitores ouvidos entre ontem e hoje, mais de 2.500 eleitores em 181 cidades de todo o nosso país. Camarote, algo te chama a atenção logo de cara no resultado? Muita coisa, muita coisa. É uma mudança significativa. Eu estava conversando com o Val da primeira eleição em primeiro turno. Se for por esses números, a gente tem eleição em primeiro turno. Porque a soma dos demais candidatos, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Janones, Simone Tebet, Pablo Marçal e Vera Lúcia, fica muito distante do Lula. Então, seria uma eleição no primeiro turno, se a gente considerar os votos válidos aí. Então, essa é a primeira. É simbólica. Até então, quando tinha mais candidatos, Sérgio Moro, porque essa é importante a gente explicar o seguinte, Trali, o intervalo, ele é grande dessa pesquisa para a pesquisa anterior de março. Muita coisa aconteceu nesse período, muita coisa. O Moro saiu, agora o João Dória saiu também. Então, a terceira via agora finalmente decantou. Então, de fato, é um momento ainda que a Simone Tebet não tem visibilidade e ela não atrai até aqui votos desses dois desistentes da terceira via. E consolida o Lula. O Lula cresce de forma expressiva. Ele sai de 43% fora da margem de erro para 48%. Então, é um crescimento significativo do ex-presidente Lula. Então,
de alguma forma, o que a gente vê, ele acabou sendo beneficiado com a saída, com a decantação dessa terceira via. É o que a gente vê nessa pesquisa. E o Bolsonaro, aí sim, não acontece muita coisa, ele ficou oscilando. O que é que você pode... oscilou um ponto. O que é que você pode... extrair disso tudo. Isso é importante falar. E é uma preocupação que a gente percebe na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Essa questão da inflação, do aumento dos combustíveis, deu uma freada naquele movimento que se imaginava de que ele iria crescer e aí sim criar já passar ali da casa dos 30% e ficar numa margem menor do ex-presidente Lula. Se falava, inclusive, que ele poderia ficar ali numa margem de 12 pontos atrás, 10 pontos atrás. O que a gente tem aí são 21 pontos de diferença entre o ex-presidente Lula na frente e 21 pontos atrás o presidente Jair Bolsonaro. Traga. É importante a gente destacar, e aí eu estou dando uma olhada junto com vocês aqui, exatamente no que diz a pesquisa da Datafolha, e o Instituto faz uma seguinte observação. Essa nova pesquisa não é diretamente comparável à anterior, feita em 22 e 23 de março, porque ela aplica cenários distintos, excluindo pré-candidatos que deixaram a disputa e adicionando nomes que passaram a ser apresentados pelos partidos. E aí cita o Datafolha como principais alterações as saídas do ex-juiz Sérgio Moro, né, que migrou do Podemos para a União Brasil, e do ex-governador de São Paulo, como eu disse há pouco, o João Dória, que desistiu da pré-candidatura nesse racha aí gigantesco dentro do PSDB, desistência anunciada pelo próprio Dória na segunda-feira, agora depois que ele ficou isolado dentro do partido. Então tem essa observação interessante aqui do Datafolha em relação à comparação entre a pesquisa atual e a pesquisa anterior. O Bolsonaro, e aí eu vou passar para o Valdo, o Bolsonaro tinha um certo fôlego aí no levantamento anterior, segundo o próprio Datafolha, chegado a 26%, mas ele viu, o Datafolha pontua, a distância aumentar em relação ao Lula, que antes era de 17 pontos, e agora o Lula pontuando, então, 47. Se você fizer uma conta aí de padaria, né, simples, o dobro seria 52, né? Então o Lula com 48 e o Bolsonaro com 27. É uma grande distância. E o que o Datafolha também assinala e destaca é o seguinte, e aí eu passo para ti. Vem então o Lula disparado na frente com 48, o Bolsonaro atrás com 27, e o terceiro lugar é o Ciro Gomes, que aparece com 7%. Os outros, todos, chegam no máximo a 2%. Brancos e nulos somam 7% e 4% dos eleitores entrevistados responderam que não sabem em quem votar. O resultado, Valdo, para você, demonstra que a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro só cresceu, só aumentou dos últimos meses para cá? Boa noite, Trali. Boa noite, Otávio. Boa noite, Camarote. Boa noite, assinantes. Olha assim, Trali, apesar do Datafolha destacar com muita importância de que não dá para comparar com a pesquisa de março, porque o cenário é outro, nesse recorte, pelo menos que a gente está tendo acesso agora, você não tem nem mais Sérgio Moro, nem mais João Dória, é fato que, mesmo com esse cenário mudando, o que significa? O cenário mudou, saíram dois candidatos importantes e, nesse momento, né, você afunila a eleição para candidatos mais para essa polarização que você está dizendo. E, nessa situação, Lula pula de 43% para 48%, um aumento de 5 pontos percentuais. Isso é muito significativo. E o que acontece com o Bolsonaro? Ele só oscila positivamente 1 ponto percentual. A gente sabe que nas pesquisas internas, tanto dos aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro, como do PT,
o cenário era um pouco diferente até a semana passada. Qual que era o cenário? Era Bolsonaro chegando ali na faixa de 30%, 32%, né? E Lula recuando ali para 43%, 44%. O que pode ter acontecido, né? Conversando com alguns assessores ontem, né? Qual que era a avaliação de ontem, antes do Datafolha sair, e havia uma expectativa muito grande sobre esse Datafolha. Como é que ficaria a situação de Bolsonaro? Nos últimos dias, havia uma preocupação entre os aliados do presidente da República por causa, primeiro, o tom do presidente, né? Aumentou o tom de escalada dele de ataque ao judiciário e os aliados do Centrão avaliam que isso faz ele perder votos. A questão da inflação ficou muito mais evidente, inflação em 12%, o presidente tentando transferir a responsabilidade sobre o aumento de combustíveis, mas a gente teve aumento do diesel agora recentemente no dia 9 de maio. Isso, a gente tem que agora esperar esse recorte que vai chegar daqui a pouco com Dória ainda candidato, para checar se nesse cenário Bolsonaro chegava perto de 30%. Nesse cenário que a gente observa, então, o que a campanha, o QG da reeleição de Bolsonaro vai analisar? Será que o presidente não só parou de crescer, como recuou por conta desse posicionamento dele de embate com o Supremo Tribunal Federal, por conta do cenário econômico que está muito deteriorado, com a inflação muito elevada, com também a questão do desemprego alto? Então, os analistas de pesquisa, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, vão começar a analisar. Eu me recordo que eu conversava com a equipe do PT e eles me falavam o seguinte, ó, as nossas pesquisas continuam dando Lula na faixa de 47%, né? Enquanto o Bolsonaro, segundo eles, falavam que estava estacionado em 30% e 29%. Então, é preciso agora aguardar esse novo recorte com o João Dória ainda na pesquisa para ver se, de repente, os votos de João Dória foram todos para Lula. Não era o cenário muito provável, até então não era. O cenário mais provável é você dividir votos, principalmente porque João Dória atrai muito voto de centro-direita. Então, tinha aquela expectativa de que pudesse ir mais para Bolsonaro. Agora, outro dado, só para finalizar, Tralli, que é muito importante, que você destacou, é Ciro Gomes com 7%. Ele não consegue romper a barreira dos 2 dígitos. Isso vai aumentar a pressão sobre ele, porque tem muita gente ali dentro do próprio PDT e no PT querendo convencer, algo que é difícil acontecer, Ciro Gomes desistir e apoiar Lula. Agora eu não vejo essa possibilidade, mas é um discurso, um cenário que vai começar a ser discutido mais internamente. Agora, e Simone Tebet? O Simone Tebet está se firmando como pré-candidata só agora, então ainda não dá para mensurar exatamente com essa pesquisa como é que é o comportamento dela, Tralli. Muito bem, Valdo e Otávio e Camarote também. Só então lembrando para você que está chegando agora aqui com a gente ao vivo, na edição das 6, são 6h27, pesquisa Datafolha que acaba, portanto, de ser divulgada, apontando Lula com 48% das intenções de voto, Jair Bolsonaro com 27%, o dobro de 27, 54%. Então a distância entre Lula e Bolsonaro aumentou bastante. Outra questão que chama muito a atenção, vem Lula, vem Bolsonaro, vem Ciro com 7%. E depois nós temos 10 candidatos que não passam de 2% das intenções de voto, segundo essa última pesquisa, incluindo a Simone Tebet, né, que foi lançada aí pelo MDB e que agora busca uma costura maior com outros partidos também para se fortalecer nessa corrida presidencial. Vamos direto agora também aqui para o nosso papo de política, de olho nas eleições, né? Natuza Neri, Júlia Duailib, Eliane Cantanhede, as 3 ligadíssimas aí nessa pesquisa Datafolha e já vão também dar uma esmiuçada, analisar, destrinchar esses números, trazer o que cada uma delas pensa em relação a essa nova pesquisa, enfim, para onde as coisas estão caminhando e um retrato de agora em relação a tudo isso. Natuza, essa distância que abre entre o presidente Lula e o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro é algo que te surpreende ou estava na conta dessa crise econômica e política do presidente Bolsonaro? Tralli, teve um aumento mais acentuado de intenção de voto para o Lula e isso não era esperado entre os analistas. Mas deixa eu dar boas-vindas para você. O Papo de Política está começando e agora a gente vai fazer o nosso sobrevoo. Primeiro,
repassar os números da pesquisa, os números globais. Lula, 48%, Bolsonaro, 27%, Ciro Gomes, 7% e um segundo pelotão muito distante do primeiro pelotão. Então, vamos começar a olhar sobre os dados gerais, Lili e Júlia. Embora a pesquisa Datafolha de março não seja comparável com essa, alguns movimentos, quando eles são muito fortes, quando há um aumento muito grande, podem indicar alguma coisa para a gente. Eu estava olhando aqui na intenção de voto em relação às duas pesquisas anteriores, teve uma subida de Lula, ou melhor, uma retomada de Lula à primeira pesquisa, que foi de 47%. Então, na primeira ele tinha 47%, depois passou para 43% e agora vai para o patamar de 48%. Insisto, não são pesquisas comparáveis porque os cenários eram outros. Na pesquisa de março tinha Sérgio Moro no páreo e nessa pesquisa já não tem mais Sérgio Moro e já não tem João Dória. Mas, de qualquer maneira, o movimento é esse, né? Lula tinha um espólio, deu uma recuada e voltou a ter um patamar bem parecido com o que ele tinha no início das pesquisas deste ano. Outro movimento importante, o Lula avança no eleitorado feminino. Não avança bruscamente, mas há uma movimentação interessante aí do ponto de vista da pesquisa. Ele também volta, Júlia, para o patamar original do início do ano. Tinha 49%, passou para 46% e agora volta a ter 49% no eleitorado feminino, segundo o Datafolha publicou no seu portal agora há pouco. Bom, boa noite para você, Eliane, boa noite para quem está nos acompanhando. Como a gente não pode comparar esses cenários, né? A Natuza estava falando, dá para ter uma noção, um cheiro de onde está para onde está indo. O que a gente pode comparar é a espontânea. A pesquisa espontânea é aquela em que o entrevistador joga a pergunta, em quem que você vai votar? E aí o candidato responde em quem ele vai votar. Aí, na espontânea, a gente teve uma mexida significativa que eu vou falar para vocês. Lula tinha na espontânea, de março, 30% da intenção de voto. Agora ele tem 38%. Bolsonaro tinha 23%, mantém com 22%. Portanto, o crescimento é significativo de Lula nessa espontânea, no eleitorado que está dizendo que está convicto. Quer dizer, 4 em cada 10 estão dizendo que vai votar em Lula. É muita coisa e tem um crescimento da espontânea, tanto entre os homens quanto entre as mulheres. Então, isso é o mais importante. A espontânea mostra aquele eleitor que está com o voto na ponta da língua. Então, essa mudança, esse crescimento, aí sim, de Lula na espontânea, é uma vantagem para ele. Se a gente somar... E lembrando, Júlia, que a espontânea, o entrevistador não dá o nome, não dá a lista de candidatos. Fala quem você vai votar. E aí está na cabeça dele. Está na cabeça dele. Então, vamos somar, Natuza, os 38 que ele tem de espontânea com os 22 de Bolsonaro. Dá 60, né? 38 com 23, né? 38 com 22 agora. Deu 22 ou 23? 22 não, 22. Ele tinha 23 foi em março. Ah, foi em março. 22 tá. agora. Então, somando 38 com 22, tem 60. Nunca se teve também, gente, nas pesquisas recentes, uma intenção de voto espontânea tão consolidada. Então, 6 em cada 10 brasileiros já falam, vou votar em Lula ou vou votar em Bolsonaro. Está aí a dificuldade para a terceira via, porque é uma consolidação muito grande do eleitorado. Olha o número de 2002 que eu peguei para vocês, para a gente comparar. Quer dizer, em 2002, era Lula contra a Serra, contra Garotinho e contra Ciro. Lula tinha 25% da espontânea, mais ou menos nessa época, agora 38%. O que já era considerado um número alto na ocasião. Muito alto na ocasião. Se a gente olhar para 18, por exemplo, a espontânea de Lula em 18 era 13%. Mas aí tudo bem, porque 18 tinha uma discussão toda jurídica, o que ia acontecer, se ele ia poder concorrer ou não. Então, o que mostra isso agora? Um crescimento da intenção de voto dele ali de bate-pronto entre o eleitor, já passando a bola para a Eliane, e um eleitorado muito decidido em votar ou em Lula ou em Bolsonaro. 6 em cada 10 já falam na hora, ou Lula ou Bolsonaro. Lili? Pois é. Eu vou pegar exatamente esse gancho, Júlia. Vai todo mundo achar que a gente tinha combinado. E não foi combinado, não gente. Não foi. É que eu queria chamar a atenção para 2 dados que dizem muito dessa pesquisa. Essa pesquisa é particularmente importante porque mostra que, com as movimentações que a gente teve na campanha,
isso tudo, todas elas estão favorecendo o ex-presidente Lula e estão deixando o presidente Jair Bolsonaro com uma margem muito pequena para competir contra o Lula. Por quê? 2 dados que eu queria chamar a atenção que ainda não foram falados. 29% das pessoas ainda estão sem candidatos. Dizem que não tem candidato. 29% a essa altura é o menor índice das pesquisas. Ou seja, as pessoas estão se definindo rapidamente. E com essa definição, quem é que está lucrando com essa definição? O Lula, não o Bolsonaro. Além disso, a gente sempre fala que o candidato tal do incumbente, né, o candidato à reeleição, tem as vantagens pragmáticas, práticas, caneta, cargo e o auxílio emergencial, o antigo Bolsa Família. Isso também não está rendendo votos para o presidente Bolsonaro, porque entre os que recebem o Auxílio Brasil do presidente Bolsonaro, dá 59 a 20. 59 pró-Lula, só 20 para o presidente Jair Bolsonaro. Então, quando a gente decanta, né, que o Lula continua, ele já era muito sólido e continua avançando. Entre as mulheres, 49 a 23, entre 16 e 24 anos, 58 a 21, ensino fundamental, 57 a 21, e a renda até 2 mínimos, que é 56 a 20, qual é a margem do presidente Jair Bolsonaro para competir? Né? O Bolsonaro, ele continua sólido acima de 10 salários mínimos, mas mesmo naquela classe média até 10 salários mínimos, está ali, pau a pau. Ele não está conseguindo margem, cenários para se infiltrar e para crescer. Lili, um dado importante. O próprio Datafolha considera a possibilidade que o Camarote disse ao longo da programação de encerramento do primeiro turno. Esse é o cenário apontado pelo Datafolha. E segundo o Datafolha, o Lula venceria a eleição deste ano no primeiro turno se o pleito fosse hoje. Lembrando que pesquisa é o retrato do momento, não é nem deste momento atual, é do momento em que o pesquisador fecha o questionário dele e vai de volta para o Instituto de Pesquisa. Então, é um cenário que analisa o para trás. Mas, segundo esse cenário dos últimos 2 dias, seria de vitória de Lula no primeiro turno. Isso deve, Júlia, alimentar de novo aquela discussão dentro do próprio PT de reaproveitar essa possibilidade. E eles próprios vinham dizendo ao longo das últimas semanas que, se o PT não tinha vencido as eleições em primeiro turno quando disputou e tinha máquina, portanto, estava no governo, esse não é um cenário fácil, porque a eleição hoje é completamente diferente e Bolsonaro é forte. Por falar em força, antes da gente entrar um pouco nesse cenário de primeiro turno, até porque a Júlia já tinha falado da espontânea, apontando isso também, queria falar da rejeição. A rejeição de Bolsonaro, no tempo, do início do ano para cá, caiu. Ela sai de 60%, passa para 55% e agora está estagnada, está em 54%. Então, não teve grandes mexidas ou grandes movimentações em relação à última sondagem. Insisto, não dá para comparar exatamente, mas dá para a gente prestar atenção no cheiro da coisa. E no caso de Lula, ele tinha uma rejeição de 34% no início do ano, passa para 37% em março e agora ele volta para o patamar original ali de 33%, muito próximo de 34%. Então, a rejeição do Lula no tempo, segundo o Datafolha, ela cai e a de Bolsonaro também, só que o Bolsonaro, Júlia, tem um patamar muito alto de rejeição. E isso é um problema. É quase um patamar proibitivo, né? Que os analistas dizem. Tem duas questões em jogo, né? 2 sentimentos em jogo na eleição. O antipetismo e a rejeição do governo / rejeição a Bolsonaro. O que a gente está vendo com esses números é que a rejeição ao governo e a rejeição a Bolsonaro estão falando mais forte. Sim. Isso leva uma migração de voto para Lula, como a gente vê na espontânea, já que a gente não compara na estimulada. Então, Lula consegue atrair parte desse voto, enquanto o Bolsonaro fica restrito àqueles 23%, 22%, que é duro dele. Exatamente, o eleitor raiz dele, digamos assim.
O que funciona como uma bola de ferro ali com o Bolsonaro, né? Segurando o Bolsonaro, impedindo que ele avance? A rejeição que está ligada à questão econômica, que está ligada à inflação, que está ligada à queda na renda, tudo isso cria um caldo negativo aliado ao discurso dele mais radical, que ele retomou. Ele deu uma maneirada nesse discurso por orientação do Centrão e aí voltou a radicalizar, né? E Tralli, vou devolver para você jogando o outro ponto que nos chama atenção aqui. O cenário no eleitorado evangélico, que é um eleitorado que Bolsonaro investiu muito ao longo das últimas semanas. Ele tem 39, Bolsonaro e Lula tem 36. Estão bem próximos, portanto. Muito bem, a gente retoma o papo com vocês muito em breve. Só lembrando então aqui para você que essa pesquisa que saiu há pouco do Datafolha, ela ouviu 2.556 eleitores acima de 16 anos em 181 cidades de todo o Brasil entre ontem e hoje. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vou trazer você aqui para o nosso telão agora, porque a pesquisa Datafolha também faz uma simulação de cenário para o segundo turno. E o resultado que se tem é esse aqui. Um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Lula, nessa pesquisa que acaba de ser divulgada, tem 58% das intenções de voto contra 33% do presidente Jair Bolsonaro. Num cenário entre Ciro Gomes e Bolsonaro, o Ciro tem 52% das intenções de voto e o Bolsonaro 36%. Num cenário, e aí é outra simulação do Datafolha, entre Lula e Ciro, Lula vence com 55% e Ciro fica com 29%. Trago de volta aqui Otávio Guedes, Valdo Cruz e Gerson Camarote para a gente dar uma repercutida aí nessa situação de segundo turno. Está colocado então, Camarote, pelo menos por essa pesquisa divulgada há pouco, um tremendo desafio para o presidente Jair Bolsonaro, que é reduzir essa vantagem que o ex-presidente Lula abriu em cima dele. Correto? Sim, fica agora uma situação... o grande desafio da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eu já estava trocando aqui mensagens com integrantes da campanha, integrantes também, aliados do presidente Jair Bolsonaro, viram com muita preocupação essa pesquisa. E aí... não só a questão da economia que aparece aqui, a grande preocupação que o Valdo estava falando, que já tinha essa percepção antes de sair a pesquisa e agora ela cresce. Esses ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao judiciário, esses ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro em relação à própria eleição, colocando em dúvida, isso daí afasta esse eleitorado moderado, essa era a preocupação. E agora a variação é que isso sim afasta o eleitorado moderado que o presidente Jair Bolsonaro estava tentando conquistar. Agora, outros dados importantes, segundo o próprio Datafolha, e aí explica muito da economia. Região Nordeste, olha a diferença. O ex-presidente Lula está com 62% na região Nordeste, enquanto o presidente Jair Bolsonaro apenas 17%. É a região mais pobre do país, onde a situação que a gente tem falado aqui de pobreza, miséria, fica mais aguda e esse eleitorado está indo para o ex-presidente Lula. Outra questão, entre os que se declaram pretos, 57%, que é um eleitorado significativo brasileiro, 57% votam em Lula, segundo essa pesquisa, e 23% no Bolsonaro. Entre os católicos, 54% Lula e 23% Bolsonaro. E aí vem um dado muito importante para a gente entender a questão na economia na eleição desse ano. Desempregados, Tralli, 57% dos empregados votam em Lula, 16% votam em Bolsonaro. Ora, todo o trabalho do presidente Jair Bolsonaro foi turbinar o Bolsa Família, transformando ele no Auxílio Brasil,
passar para um patamar médio de R$ 400 de benefício. Então, toda a estratégia do presidente Jair Bolsonaro foi de turbinar esse movimento mais assistencial para conseguir votos. E isso não está dando resultado. É isso que mostra essa pesquisa. Porque todo o esforço do presidente Jair Bolsonaro até aqui tem sido de conquistar votos na região Nordeste. Tem sido conquistar. Então, veja que ele tem ido muita região e tem feito esses programas, tem colocado a transposição do Rio São Francisco como uma vitrine do seu governo. E isso não tem dado resultado. E a questão dos desempregados, que a gente vê uma diferença abissal de um para o outro, mostra sim que essa questão da economia vai ser o divisor de águas dessa eleição do ano de 2022. É o que aponta, pelo menos nesse momento, a pesquisa Datafolha. E sob esse aspecto, né, Camarote, a gente vive, infelizmente, uma tragédia social, né? Porque você fala do desemprego. Nós temos no Brasil hoje quase 12 milhões de desempregados. Nós temos no nosso país hoje 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E nós temos mais de 50 milhões de brasileiros ganhando um salário mínimo. E o salário mínimo hoje, ele mal compra uma cesta básica. A cesta básica hoje, os dados mais recentes aí divulgados, mostram que em capitais como São Paulo, ela já está custando mais de R$ 850, contra um salário mínimo de pouco mais de R$ 1.200. Ou seja, o salário mínimo hoje no Brasil mal consegue pagar a cesta básica, que obviamente aumentou exponencialmente de preço por conta dessa inflação que todos nós sentimos no bolso. Uma inflação que já passa de 12% em 12 meses no Brasil. Otávio e Valdo, estava dando uma olhada aqui mais uma vez na pesquisa, resultado de segundo turno, segundo o Datafolha. Então, só lembrando para você vê aí na tarja que está na sua tela, o Lula venceria com 58% das intenções de voto e o atual presidente Jair Bolsonaro ficaria com 33%. E aí a pesquisa Datafolha faz, obviamente, uma lembrança em relação à pesquisa anterior de março, em que o Lula tinha 55% das intenções de votos, e aí eu estou falando de segundo turno de novo, contra 34% do presidente Bolsonaro. A diferença, a vantagem para o ex-presidente Lula cresceu de 21 pontos percentuais para 25 pontos percentuais. Outra questão para a gente trazer aqui, Otávio, é o seguinte: se você comparar a pesquisa atual com março, nesses cenários testados de segundo turno, o Bolsonaro ele se mantém estável e ele perde dos concorrentes, enquanto os adversários oscilam para cima dentro da margem de erro ou crescem. Então, há um quadro de estagnação, digamos assim, do atual presidente Bolsonaro nessas simulações de segundo turno. O Camarote trouxe para a gente essa questão do pacote de bondades, né? Com o auxílio emergencial, o Bolsa Família, enfim, essas questões todas do presidente Bolsonaro tentando dar uma alavancada na sua popularidade. Ocorre que a inflação, o desemprego, a crise econômica, a alta do preço dos combustíveis, isso te parece que corrói, enfim, e que se sobrepõe a esse pacote de bondades para ajudar a explicar o porquê que o atual presidente da República está com esses índices? Então vamos lá, Trali. Essa é a pesquisa que se tivesse que batizar, eu batizaria de pesquisa da vida real. O que é a vida real? Então, vou pegar um dado aqui. Com o eleitor desempregado, Lula, 57%, Bolsonaro, 16%. Gente, uma diferença de 57% para 16% é uma lavada. E você, o Trali estava lembrando os números aí, quase 12 milhões de desempregados, você ainda tem ali mais 27 abaixo da linha da pobreza, ganhando muito mais, ganhando até um salário mínimo. Então, chega para o desempregado, para quem está abaixo da linha da miséria, para quem está ganhando um salário mínimo, para quem está preocupado em ter comida no final do dia, e diz para ele que o grande problema do país é a urna eletrônica. Pega essa pessoa
e diz para ele que assim, o grande inimigo dele é o Alexandre de Moraes. Toda vez que o prato estiver vazio, ele tem que ter raiva de um ministro do STF. Né? Diz para esse desempregado, para esse miserável, para quem está lá sofrendo, e diz para ele que ele tem que ficar feliz porque o Daniel Silveira não vai ser preso. Então, essa pesquisa está mostrando que o eleitor, ele quer resolver os problemas imediatos dele. E o problema imediato dele chama-se sobrevivência. E ninguém vai sobreviver se você prometer acabar com o Paulo Freire na educação. Então, ao contrário de 2018, que muitas dessas pautas colaram, as pautas dos costumes, vamos combater o kit gay, vamos combater o comunismo, não estão colando, não estão colando. Então, a gente tem que pegar aquela frase do marqueteiro, do Bill Clinton, que disse o seguinte: é a economia, vírgula, estúpido, né? Então, é a economia. E aqui eu não diria economia, Trali, eu diria o mundo real. Então, o mundo real, nessa pesquisa, está batendo as portas do governo Bolsonaro. E quando você fala do Auxílio Brasil, quer dizer, não adiantou mudar o nome do benefício que foi criado lá atrás pelo PT, que foi um aperfeiçoamento dos programas pulverizados que começaram no PSDB, na Nova República. E não é à toa que o Lula traz como simbologia, na sua aliança com Alckmin, digamos assim, um showroom da Nova República, de retomada desse período. Então, eu diria que essa pesquisa, fazendo um resumo aqui, primeiro eu vejo como estabilidade. Por que eu vejo como estabilidade? Na estimulada, você não pode comparar, mas em qualquer cenário, o Lula se mostra resiliente na casa dos 40, podendo chegar até os 50 e vencer no primeiro turno, né? O Lula está estável na casa dos 40. Bolsonaro briga muito para chegar aos 30, fica ali entre 20 e briga para chegar em 30. Isso desde dezembro, né? Então, nós temos aí quase 6 meses numa estabilidade. Na espontânea, que é mais preocupante para o Bolsonaro, o Lula cresce de 30% para 38%, espontânea, aquela pesquisa em que o pesquisador fala em quem você vai votar e você fala de memória, de cabeça, em tese seria o voto mais consolidado. Então, meu resumo é esse, a minha leitura é essa, uma grande estabilidade do Lula e também do Bolsonaro, né, linhas ali congeladas, um na casa dos 40, o outro na casa dos 20, brigando para chegar nos 30, e essa diferença entre o eleitorado desempregado, 57% para Lula, 16% para Bolsonaro. Então, não é Paulo Freire, não é Alexandre de Moraes, não é STF, não é kit gay, não é a pauta de costumes, não é o comunismo, suposto comunismo, não é a urna eletrônica, é o prato de comida. Isso é que vai decidir essa eleição e, mais uma vez, essa pesquisa confirma a minha, digamos assim, intuição. E não é só no Brasil, né, Otávio? Quando a gente olha para as corridas eleitorais mundo afora, até nos países mais ricos, é o momento econômico que pesa muito, né? Essa questão do bolso mesmo do eleitor. É a renda da família, é o emprego, né? É a perspectiva de vida, é ter dinheiro para pagar a passagem de ônibus, é conseguir comprar 1 quilo de arroz. É isso, né? No mundo todo é isso. É o momento da economia que pesa demais em ano eleitoral. Olha só, antes de passar para o Valdo, saiu aqui votos válidos também nessa pesquisa Datafolha divulgada agora há pouco, agora à tarde. O que nós temos? Lula, né, do PT, o ex-presidente com 54% das intenções de voto, e Jair Bolsonaro vem com 30% atrás, Ciro Gomes do PDT com 8%, e aí vem André Janones com 2%, Simone Tebet com 2% e assim por diante. Lembrando então que os votos válidos são aqueles que excluem brancos e nulos. Então temos, portanto, aí também uma diferença considerável entre Lula e Bolsonaro na questão dos votos válidos. Ovaldo, eu estava aqui fazendo as contas enquanto o Otávio falava. Semana que vem já é junho. Dia 2 de junho é quinta-feira. O primeiro turno das eleições é 2 de outubro. Então, de 2 de junho para 2 de outubro, a gente está falando de apenas 4 meses. 4 meses.
Esse tempo, Valdo, essa janela curta de 4 meses, ela corre contra ou a favor do presidente Bolsonaro? Contra, Trali, bem contra, né? Essa pesquisa como um todo, Trali, na minha opinião, é ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Porque eles tinham uma expectativa de que Bolsonaro estivesse acima de 30% e crescendo, né? E isso, nessa pesquisa da Datafolha, mostra exatamente o oposto. Ele não consegue chegar aos 30%. Outro dado preocupante está sendo festejado pelos petistas. Eu conversei com 2 agora. Eles me disseram o seguinte: estão muito impressionados com o crescimento do ex-presidente na votação espontânea. Aquele, como a Júlia disse, que você chega e pergunta, você vai votar em quem? Sem apresentar o cartão ali com os nomes dos candidatos. Lula passou de 30 para 38. Esse dado é muito importante, mostra que aquela vontade de votar no ex-presidente Lula deu um salto. Já no caso do atual presidente da República, não aconteceu isso. Então, é uma pesquisa ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Aí eu perguntei aqui para alguns ministros do governo o que eles acharam. Olha só o que me disseram aqui. Ciro Nogueira, o que ele me disse? Só mandou assim. Ele me retuitou uma mensagem postada pelo Fábio Faria. Fábio Faria, que é ministro das Comunicações do governo. O que ele colocou? Em qual desses 4 vocês acreditam? Papai Noel, Duendes, Pinóquio ou Datafolha? E aí Ciro Nogueira colocou Papai Noel. Ou seja, qual que vai ser a estratégia do governo do presidente Jair Bolsonaro? Tentar desacreditar essa pesquisa do Datafolha, porque ela exatamente veio numa linha que desagrada o governo do presidente Jair Bolsonaro. Outro recorte importante aqui, Trali, quando você falava de segundo turno. Até Ciro Gomes, no segundo turno, cresce em relação a Bolsonaro, enquanto Bolsonaro simplesmente oscila 1 ponto percentual. Ou seja, mostrando que até no cenário de segundo turno, Ciro consegue aumentar a margem de diferença para Bolsonaro, né? Esse dado também, que é muito importante, Trali, que já foi citado aqui, mas eu queria repetir, que entre aqueles que recebem o Bolsa Família, né? Quer dizer, Bolsa Família não, né? Auxílio Brasil, né? Na imagem do eleitorado ainda existe o Bolsa Família. 20% escolhem o presidente e 59% escolhem o Lula. Ou seja, ainda está no imaginário da população o Bolsa Família e não o Auxílio Brasil. Não por outro motivo, né, Trali? O governo está aí tentando trocar o cartão, tirar o cartão do Bolsa Família de circulação e substituí-lo pelo cartão do Auxílio Brasil, para tentar apagar a imagem na memória do eleitorado que esse programa é um programa petista e o Bolsonaro tenta, não, agora é um programa do meu governo. Trali. E tem uma questão também que ela é interessante, só para a gente arredondar esse seu comentário, Valdo, que embora haja essa vontade do governo federal de mudar o cartão por uma questão de marketing, de publicidade, óbvio, de defesa da imagem da administração, há também uma fila que não para de aumentar em relação a famílias que buscam esse Auxílio Brasil, né? Ninguém tem esse número de forma correto, apurado, mas quem trabalha com essa questão da assistência social já fala em 5 milhões de pessoas na fila buscando o Auxílio Brasil, ou seja, essa fila só aumenta exatamente pelo empobrecimento da população. Então, há uma necessidade cada vez maior de uma parcela considerável da população brasileira conseguir pegar esse dinheiro, né? Esse dinheiro que vai pagar o básico do básico, pelo menos não deixar a família morrer de fome, que é meio por aí, né? Eu vou agora trazer de volta aqui o nosso papo de política, para a gente continuar destrinchando aí, portanto, essa pesquisa da Datafolha. Jogo aqui para a Júlia do Arlib, para a Natuza, para a Eliane, mais uma vez bem-vindas. Ô Natuza, um dirigente petista aqui de São Paulo acabou de me escrever o seguinte: essa pesquisa da Datafolha mostra mais uma vez que o ex-presidente Lula vai focar toda a sua campanha na questão da economia, em como tirar o Brasil desse buraco, em como debelar a inflação, em como fazer os juros baixar e dar emprego para a população brasileira. Te faz sentido essa estratégia, totalmente ir por esse caminho? Faz sentido, sobretudo, se eu casar a sua apuração com uma apuração de uma reunião
trale que aconteceu essa semana. Então, deixa eu explicar. Na segunda-feira, Lula reuniu pela primeira vez os dirigentes partidários desse grupo de 7 legendas que está na campanha de Lula para a presidência da República. Nessa reunião, houve ali um debate sobre no que Lula deveria focar, Júlia. E aí, o Carlos Siqueira, Márcio França e Paulinho da Força levantaram a seguinte tese. A campanha tem que investir no tema democracia e ampliar o máximo possível os apoios de Lula. Mostrar que o Lula está atraindo forças de centro com um projeto que combine com parte dessas demandas. Aí houve ali uma contraposição de 2 outros dirigentes, Gleisi Hoffmann e Guilherme Boulos, que disseram o seguinte: a gente tem que ampliar, né? Segundo eles estavam me definindo ali. Não, a campanha tem que ampliar e tal, porém, o Lula precisa falar de economia e, ao falar de economia, ele vai expor aquilo que ele já disse antes, vai voltar a expor, que é, se você vai falar de combustível para fustigar o eleitorado de Bolsonaro, logo você vai ter que falar da política de preços da Petrobras. É espinhoso? É. Espanta o eleitor de centro ou apoios políticos de centro, centro-direita? Sim, mas tudo tem um preço. E qual é o preço? Você quer falar para a maioria ou você quer falar para a minoria? Então, essa foi a tese defendida pelo grupo Gleisi e Guilherme Boulos. Quando chegou ao final desse debate, Lula fez um amarradão, né? Ele não disse nem que o primeiro grupo que defendia a democracia e ampliação dos apoios políticos de Lula, mais à direita, por exemplo, mais à direita do que está ele hoje, e o grupo que defendia fale de economia, mesmo que ela revele um projeto mais à esquerda, um projeto econômico mais à esquerda. E que o Lula contemporizou, como é de fato típico dele, mas que deu ali uma pista de que ele quer falar, sim, para esse eleitorado majoritário que está passando dificuldade, mesmo que isso signifique ele enfrentar algumas batalhas junto a grupos empresariais, por exemplo. Mas falar sobre inflação e falar sobre combustível, você chega no eleitorado de centro, porque o eleitorado de centro também está passando por esse problema, também está sentindo a inflação, também está sentindo o preço do combustível. Então, quando você fala, Lula vai falar de economia, mas aí ele vai falar só para a esquerda, não, tem problemas reais que estão pegando o centro. Olhando os números aqui, a gente estava até colocando as hipóteses, o que pode ter levado o crescimento dele. Quando eu falo crescimento, eu volto, gente, para a questão da espontânea, porque aí sim a gente pode falar de crescimento. A diferença dele para Bolsonaro em março, na espontânea, era de 7 pontos. Passa agora para 16 pontos, mais do que dobra a diferença. Da onde veio essa intenção de voto? Essa intenção de voto veio da esquerda? Evidentemente que não. Não, porque Ciro não mexe. Evidentemente que não. Ciro não mexe, por exemplo. Exato, Ciro não mexe, que é um potencial voto, inclusive, toda essa articulação de trazer o PDT. Esse voto pode ter vindo, por exemplo, uma hipótese de Moro. Pode, uma parte que sim. É um candidato que pegava um voto de centro, pega um voto que é um voto que tem alguma interlocução com o bolsonarismo, mas que pode ter dentro desse voto o eleitor que está receoso com um discurso mais radical do presidente, que é criticado, inclusive, pelo próprio Moro. O que pareceria uma coisa estranha, né? Desculpa te interromper. Né? O eleitor do Moro indo em parte desse eleitorado, né? É uma hipótese. Porque não está claro para mim também da onde saíram esses votos. Exato. O que a gente pode saber, o que a gente pode cravar é o seguinte: o Lula tem que ir atrás do voto anti-governo, que é um voto que não quer estar com Bolsonaro. Para pegar esse voto antigoverno, ele tem que falar com o centro. O antigoverno, à esquerda, já está com ele. Então, assim, continuar falando para as bases, continuar falando as propostas, as questões mais de costume, não o agrega voto, não traz voto a mais para ele. Esse crescimento pode ter a ver com uma rejeição ao governo que faz com que o voto migre quase por osmose para Lula. O pessoal olha e fala, bom, Bolsonaro está ali, está resistente, governo ruim, economia está ruim, estou sentindo a inflação no meu bolso.
preço do combustível, eu vou votar no outro. Não está especificamente pensando nas questões liberais, de estatização, privatização. Não está nessa discussão, está na vida real. E aí, na vida real, pela vida real, tem um que não está conseguindo arrumar minha vida e está falando que não vai respeitar o resultado da eleição ou sugere isso, eu vou votar no outro. Então, o movimento parece muito mais ter relação com essa questão de centro do que reforçar o discurso para a esquerda. Embora, em que pese, Lili, o eleitorado do Ciro Gomes, segundo pesquisas que o próprio PT fez, é um eleitorado que cerca de metade disso, claro, insisto, é uma pesquisa que o próprio partido fez, então tem de todas as salvaguardas em relação a isso. Metade do eleitor de Ciro poderia migrar para Lula, a depender, claro, da estratégia que Lula faça em relação a Ciro Gomes. Com certeza. Eu acho que é mais do que a metade, né? O eleitor do Ciro, ele é um eleitor naturalmente à esquerda. Eu concordo com tudo que a Júlia disse. O eleitorado de esquerda já está naturalmente com Lula. A chance dele ampliar o horizonte dele é ao centro e ao centro-direita. E aí eu chego nos empresários, sabe, Natúzia, Júlia, porque e Tralli, né, também, que estamos aqui hoje roubando um pedaço aqui do programa do Tralli. Mas chegando nos empresários é importante, por quê? Porque os empresários, pela pesquisa, estão 56 para o Lula e 56 para o Bolsonaro e 23 para Lula. Gente, pode dizer assim, puxa, o Lula tá dando um banho porque tem 56%, mas não é bem assim. Quando você pensa que 1/4 do eleitorado empresarial está com Lula, você diz, opa, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu estava em São Paulo, passei 5 dias em São Paulo, tive conversas nessa área financeira, empresarial, e o que eles dizem? Olha, aquele bloco maciço da área financeira, área empresarial, pró-Bolsonaro de 2018, aquilo já era. Eles continuam, sim, muito mais, vamos dizer assim, muito mais simpáticos ou próximos do Bolsonaro do que do Lula, mas não é mais maciço, há muita desconfiança, há muita gente buscando ainda o sonho, né, da terceira via, e tem gente com Lula, sim. Olha, quase 1/4 dos empresários com Lula é quase tão surpreendente quanto ali o equilíbrio dos evangélicos, né? Porque 39-36... cá para nós, né? Com toda a campanha que o Bolsonaro faz, com toda a colher de chá que o Bolsonaro dá, inclusive, né, mexendo na Receita Federal, mexendo as pedrinhas ali dentro do governo para os evangélicos e está ali pau a pau, você vê que a situação do presidente Bolsonaro é uma situação difícil e a turma dele vai começar a desqualificar as pesquisas. Podem se preparar, porque vem aí tem a menor dúvida. Uma campanha de ataque às pesquisas. Podemos fazer uma aposta já sobre isso. Total. Eliane, queria pegar o gancho dos evangélicos para lembrar mais uma vez que a gente fala com muita frequência aqui no Papo de Política. É um eleitorado muito heterogêneo. O que vota, geralmente, com o presidente Bolsonaro, que dá a intenção de voto a Bolsonaro, são os neopentecostais, que tem aqueles líderes midiáticos, que têm uma influência grande. Você tem o evangélico mais tradicional e os pentecostais que costumam estar alinhados com com o ex-presidente Lula. Então, daí que você vê esse racha nesse segmento, porque não é um segmento único. Então, dá para dizer, os evangélicos... E é um erro dizer isso, né? É um erro. E queria falar dos empresários também. É uma coisa que o Mauro Paulino, nosso agora colega, fala bastante, ele que esteve à frente do Datafolha há muitos anos, que quando a gente fala empresários no Datafolha, pega muita gente que tem pequeno negócio, seu próprio negócio. Então, quando a gente vai olhar lá e falar, está com o apoio dos empresários e tudo mais, é um empresário que tem ali, é dono de uma oficina, é dono de uma padaria, é um pequeno empresário que tem um peso significativo. E que carrega a economia nas costas, e é um perfil de eleitor muito
de Bolsonaro, que é o homem com a faixa etária ali mediana, não sei, não saberia dizer agora. Acho que até 30. Aqui eu no alto dos meus 40. Não sei se nós estamos nessa fase da mediana. 40, a gente se coloca nessa mediana junto, mas enfim, é esse perfil de voto. O perfil de voto que o Bolsonaro tem é maior entre os homens, de renda média, que pega esse nicho de empresário que aparece na pesquisa. Então, não necessariamente a gente está falando do alto empresariado, como a Eliane citava aqui para a gente. E numa conversa agora há pouco, antes de sair o Datafolha com um dirigente petista, eu falava justamente dessa apuração, dessa reunião, e esse dirigente petista dizia o seguinte: Natuza, você tem alguma dúvida que o mercado já não precificou a política econômica do Lula, por tudo que o Lula disse desde o início? Isso também já está precificado. Então, a pesquisa vai tender a reforçar este grupo político que está em determinada linha de campanha. E aí o Otávio Guedes, que, vou dizer, não vale uma cibalena... Foi para você ele mandou aqui... Zap, não foi para mim? Não foi para você, não. Não foi para mim, olha só. O Otávio Guedes está, ó... Ele disse assim: recontrata o marqueteiro, Augusto Fonseca. Só para lembrar aqui a história, o conjunto da obra. Teve uma disputa de poder entre Gilmar Tato e Franklin Martins. Gilmar Tato, o secretário de comunicação do PT. Franklin Martins, um conselheiro de longuíssima data de Lula, mas que tem lá atritos históricos já com o Partido dos Trabalhadores. E Franklin tinha dado a palavra final para a contratação de Augusto Fonseca. Eis que, no choque, sai Franklin Martins, sai Augusto Fonseca, fica até parte da equipe dele, e o Otávio Guedes está fazendo essa provocação. Como o Lula ampliou em alguns setores dessa pesquisa, então tem que buscar o marqueteiro antigo, porque ele acertou aqui na estratégia, ao menos. Já que você está falando, Eliane, Natuza, quem está nos acompanhando, falando sobre marketing, né? O marqueteiro, teve toda essa polêmica nas inserções do PT que foram ao ar, isso ajudou a derrubar, a má avaliação ajudou a derrubar o marqueteiro anterior, né? O Augusto Fonseca, e agora terá inserções de Bolsonaro a partir do dia 2 de junho, gente. Serão 40 inserções em que o presidente vai aparecer, vão colocar a mulher do presidente para chegar nesse segmento do eleitorado feminino. Então, é o seguinte, depois de junho, que vai ter essa série de inserções, deve ter alguma reação também do presidente nas pesquisas. Sim. Porque Lula teve, né, questionando ou não, achando bom ou não a qualidade do programa. Mas ele cresceu. Teve gente que achou que estava ruim dentro do PT, mas teve um impacto. Ele teve exposição também com o casamento, né? Posso dar é verdade. Ele teve exposição com o casamento. Mas posso dar um bastidor? Repercutiu muito nas redes. Eu falo isso porque teve uma repercussão significativa também nas redes. Lília, eu vou te passar, mas eu só queria dividir esse bastidor porque a Lula... A Júlia, a Lula... deixou uma informação quicando. Ela cita a propaganda partidária do PL com o Bolsonaro e com Michele Bolsonaro. Não gravaram ainda. Está virando a esquina, 2 de junho está logo ali e eles não fizeram gravação ainda, pelo menos até ontem não tinham feito gravação do material. Então tem político aí do PL um pouco tenso com isso. Precisa gravar e logo, porque vai rodar na semana que vem. Aliás, tem uma coisa, né, gente? O presidente Bolsonaro, ele entrou no PL para mandar no PL. Aí a gente lembra que o Valdemar Costa Neto, aquele, né, que teve probleminhas, foi preso no Mensalão, depois também caiu na rede, no Petrolão, que é o manda-chuva do PL, né? A relação ali não está tão bacana assim. E aí a gente lembra que o Bolsonaro disse que o PL ia contratar uma empresa autônoma da iniciativa privada para fazer um monitoramento das urnas eletrônicas e até agora. O Bolsonaro falou isso publicamente, foi alardeado, manchete, primeiras páginas, nunca mais falou nisso. Por quê? Porque o PL disse, não vai ter não. Agora, eu também concordo com vocês que é o seguinte, essas inserções, né, 40 inserções, são muito poderosas, né, porque abrange um público muito diferenciado,
abrange aquele público que está inseguro e sabe-se lá que tipo de fake news que o presidente Bolsonaro pode trazer. Não é? Então, acho que isso vai ser importante, como vai ser importante também a Michelle Bolsonaro, porque a Michelle Bolsonaro é uma mulher bonita, é uma mulher jovem que mexe com libras. Eu não sei o que ela vai dizer, né? Porque Dona Ruth Cardoso, por exemplo, do Fernando Henrique, tinha o Comunidade Solidária. O que a Michelle pode dizer para atrair as mulheres, eu não sei. Por enquanto, ela é vista como um bibelô na propaganda. Se o bibelô tem alguma utilidade, alguma serventia, vai se saber na próxima pesquisa. Mas o PL fez pesquisa que mostrou que Michelle Bolsonaro é um ativo para o marido. Segmento do eleitorado, com mulher conservadora. E mesmo nas pesquisas qualitativas que davam conta de que, com eleitoras que não são eleitoras de Bolsonaro, que rejeitam Bolsonaro, a imagem dela é muito melhor do que a imagem de Bolsonaro. Não à toa a decisão de usá-la como ativo da campanha do presidente. Tralli, estou devolvendo para você esse nosso papo aqui sobre as pesquisas, agradecendo, meu amigo, que você nos deu esse direito de uma pontinha aqui no jornal. A honra é toda minha, e não à toa que a Michelle Bolsonaro se filiou ao PL para poder exatamente participar dessas inserções todas, como disse a Júlia, a partir do dia 2, que parece longe, mas não é. Dia 2 já é quinta-feira da semana que vem, ou seja, daqui a apenas uma semana. E a data de 2 de junho marca exatamente 4 meses para o primeiro turno das eleições em 2 de outubro. Então, o tempo está correndo, parece que está longe, mas está ficando cada vez mais próximo. Então, o desafio para os candidatos vai ficando ainda mais difícil. E só para amarrar, e logo mais a gente volta com vocês, a Júlia falou da questão dos empresários, dos micro e pequenos. A grande maioria, mais de 50%, estão endividados, o que reflete uma característica da família brasileira, 70% das famílias com dívidas. Então, nesse segmento empresarial, também, os empresários micro, médios e pequenos estão com a corda no pescoço, estão com muita dificuldade para conseguir pegar crédito e pagar as dívidas que têm por conta desses juros aí que não para de subir. Muito bem, daqui a pouco a gente volta então com um papo de política. Para você que está chegando agora aqui conosco, 7h16, pelo horário de Brasília, eu vou recuperar no nosso telão os números da última pesquisa Datafolha divulgada nesta tarde, enquanto a gente já estava praticamente no ar. Vamos lá então, o que nós temos é isso. Pesquisa Datafolha, lembrando aqui com você, 2.556 eleitores ouvidos em 181 cidades do nosso Brasil, entre ontem e hoje, e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Está aí para você, então, o Lula com 48% das intenções de voto, presidente Bolsonaro com 27%, Ciro Gomes bem atrás com 7%, e aí um pelotão de 10 candidatos com 2% no máximo, alguns 1% e outros nenhum, incluindo 2% a Simone Tebet, do MDB. Esse é o resultado da pesquisa mais recente do Datafolha, divulgada esta tarde. Eu vou trazer de volta aqui os nossos comentaristas, Otávio Guedes, Gerson Camarote e Valdo Cruz. Otávio no Rio, Valdo e Camarote em Brasília. Vamos lá, Camarote, fica à vontade, pode continuar suas apurações aí. Eu não quero te atrapalhar. Daqui a pouco eu te chamo já. Não, estamos bem. Tranquilo. Otávio, fala, Valdo, por favor. Não, porque agora o Datafolha acabou de lançar os números aqui, que acho que é importante, que é a questão da rejeição, confirmando. Lula está com a rejeição de 33%, Ele conseguiu reduzir a rejeição a ele, que estava em 37% antes. Ele reduz para 33%, ou seja, aí, 4 pontos percentuais de diferença, enquanto o Bolsonaro ficou com 54% de rejeição, ele tinha 55%. E, o que os analistas de pesquisas costumam dizer, Tralli? Quando você tem uma rejeição acima de 50%, dificilmente você consegue ganhar uma eleição.
que é o trabalho de você reduzir essa rejeição. E eu lembro, o Camarote também deve ter conversado aqui com a equipe do presidente da República, e ele estava falando, nossa missão é reduzir a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro. E para isso é fundamental que a gente melhore o cenário econômico. Nas conversas de bastidores, eles vivem repetindo isso. Não por outro motivo, o presidente está nessa guerra com a Petrobras, tentando ali mudar a diretoria, vai mudar, né? Já a diretoria vai demorar um pouco ainda por conta do processo burocrático ali, mas exatamente para tentar segurar o preço dos combustíveis, porque o governo aponta hoje que um dos principais fatores de aumento da inflação vem desses reajustes da gasolina, do diesel, do gás de cozinha. Então, essa rejeição ao presidente Jair Bolsonaro é muito elevada neste momento. Essa é a parte do PT. Bolsonaro, o que eu conversei há pouco, trocando mensagem aqui com petistas, o que eles avaliam dessa pesquisa também? Que essa pesquisa consolida aquilo que você destacou logo no início, Trali, consolida a polarização. Vai ficar assim? A gente não pode garantir. Temos aí 4 meses para a eleição. Pode mudar esse cenário? Pode. Agora, esse retrato do momento favorece o discurso que está sendo trabalhado dentro da campanha do ex-presidente Lula de tentar atrair um voto útil já para ganhar no primeiro turno. E a gente viu ali pelos votos válidos, Lula já tem 54%, tá aí, essa é a rejeição. Lula tem 54% dos votos válidos, o que daria para ele hoje a eleição primeiro turno. Ou seja, o trabalho do PT agora vai se tentar esvaziar cada vez mais a terceira via, Ciro Gomes, Simone Tebet e outros candidatos para tentar resolver a parada ainda no primeiro turno. Só para finalizar, lembro que recentemente no Palácio Planalto está todo mundo dizendo que em breve Bolsonaro ia passar Lula e ganharia no primeiro turno. Eu acho que mudou, né, Trali? Vou passar aqui para o Otávio. Otávio, a gente está com a tarja aí no ar agora, mostrando exatamente o índice de rejeição, segundo, portanto, aí essa última pesquisa da Datafolha divulgada no fim dessa tarde de quinta-feira, 26 de maio. Bolsonaro com 54% de rejeição, de acordo com os eleitores entrevistados, o Lula tem 33% e o Ciro Gomes 19%. A que se deve essa rejeição do presidente Bolsonaro, Otávio? Então vamos lá, Trali. Bolsonaro, ele é um vencedor em eleições. Ele nunca perdeu uma eleição desde que disputou a primeira para vereador na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, as eleições dele, à exceção do presidente da República, são eleições proporcionais. A eleição proporcional é aquela que você pode falar apenas para um grupo e aquele grupo garante a sua eleição. Você não precisa ter a maioria do eleitorado, não tem o segundo turno para decidir uma eleição de deputado. Você não precisa ter mais de 50% mais um voto para levar. Então, o Bolsonaro, ele é acostumado a falar para aquela bolha dele. Um discurso de raiva, um discurso de ódio, um discurso de eu tenho um inimigo, nós temos um inimigo, e com isso ele foi fazendo a vida política dele. 2018 foi uma campanha completamente fora da curva, em que ele se comportou também como um candidato de eleição proporcional, falando apenas para a sua bolha, mas conseguiu se eleger. 2022 não está sendo assim. Então a rejeição dele, Trali, vem para a dificuldade de falar para fora do cercadinho. O Bolsonaro, desde o início da vida política dele até a presidência da República, só fala para o cercadinho dele. E mais, o Bolsonaro acuado, ele não fica mais light, ao contrário, ele aumenta o seu discurso de raiva. Ele é acuado. O que eu chamo acuado? Qualquer político com uma pesquisa mostrando esse grau de estabilidade, com um adversário à frente com larga vantagem, isso deixa qualquer político acuado. Então ele aumenta o tom. Então eu vejo a rejeição do Bolsonaro, ele não consegue ser um político, ou pelo menos ele não tem essa capacidade de ser um político da eleição majoritária. Ele montou sua franquia política, eu chamo assim a franquia política porque ele empresta o nome Bolsonaro aos filhos, às ex-mulheres, e com aquele cercadinho, com aquele grupo fiel, ele vai conseguindo sucessivas eleições. Então daí vem a rejeição dele, a incapacidade dele falar para além do cercadinho. Esse é um ponto, Tralha, eu também agora quero jogar para frente. A gente tem que começar, quais são os efeitos dessa pesquisa? Os efeitos dessa pesquisa
é você transformar, né, os políticos começarem a achar o seguinte, olha, o grande eleitor nessa eleição vai ser o Lula. Isso nos estados, para deputados federais, então isso tem duas vias que a gente pode fazer. Uma via é o seguinte, quem está com Bolsonaro pode começar a escondê-lo. Aí eu vou citar mais uma vez o caso do Rio de Janeiro, onde o governador Cláudio Castro, que é bolsonarista, já disse, não vou nacionalizar a eleição, não vou falar mal do Lula. Então, os próprios candidatos que são a favor do Bolsonaro começam a, pelo menos, não entrar de cabeça na campanha do Bolsonaro, quando não escondem. Então, vamos repetir aqui os números do Nordeste. Lula consolida com 62% e Bolsonaro 17%. Então, quais são os deputados, candidatos a deputado que vão colocar a cara nos palanques do Nordeste para gritar Bolsonaro? Então, isso vai fazendo uma bola de neve que é perigosa nesse momento para a campanha do presidente Bolsonaro, apesar de já terem começado a campanha de ataque aos institutos de pesquisa, né? Uma tática conhecida, está aí o Ciro Nogueira, foi o Valdo que trouxe a informação, dizendo que acredita em Papai Noel, que se veste de vermelho, aliás, é um contrassenso do ministro. Ô, Camarote, a gente falava muito aqui na análise do resultado dessa última pesquisa da Datafolha, do impacto que a economia tem, né? Nessa questão dos eleitores que votam no ex-presidente Lula e não votam no atual presidente Bolsonaro e até nessa questão da rejeição. Nós temos apenas pouco mais de 4 meses para o primeiro turno. Essa questão da economia é um desafio tremendo para o presidente Bolsonaro, porque você depende também até de fatores externos, está aí o preço do petróleo, do diesel, do gás, de tudo, dos alimentos também, né? Commodities que impactam na vida aqui do Brasil, ou seja, não é simples para o presidente da República agora reverter essa questão da economia. Minha pergunta para você é, uma estratégia do presidente pode ser tentar minar o ex-presidente Lula com as questões que foram determinantes na eleição passada, que foi carimbar o PT na corrupção da Petrobras, na Lava Jato, enfim, naquilo que foi a bandeira de campanha do presidente Bolsonaro lá atrás, em 2018, que era exatamente a moralidade, enfrentar a roubalheira. Isso pode, de alguma forma, vir à tona no sentido de trazer a memória do eleitor para a questão da corrupção nos governos petistas? Isso pode impactar a campanha? Vamos lá. Isso vai ser trazido, tá, Trali? Isso vai ser trazido para a campanha. Isso vai ser levado para a campanha. O que é que você tem de fato? Isso é importante a gente colocar. Toda a estratégia do Bolsonaro é ampliar a rejeição do Lula, sendo que até aqui não conseguiu. Você tem a rejeição do Lula, o Valdo percebe muito bem, ela tem inclusive uma diminuição. Ela estava em 37%, agora ela está em 33%. É preciso ver também como ela está distribuída nacionalmente. Isso é muito interessante. E do presidente Jair Bolsonaro tem uma oscilação de 1 ponto para baixo, mas ela não cai. Ou seja, dentro da margem de erro, ele está ali, deu uma oscilação, mas de 55 para 54. É uma rejeição considerada proibitiva. E essa eleição vai ser eleição da disputa de quem tem a maior rejeição, não tem dúvida. Ainda mais, está sinalizando essa pesquisa primeiro turno, mas vamos supor que vá para segundo turno. Então, a rejeição ainda pesa mais ainda, num cenário de segundo turno. Então, toda a estratégia do Bolsonaro vai ser, e para aumentar a rejeição, ele vai ter que bater nesse item que você está falando, a questão do escândalo do Petrolão, corrupção nos governos do PT. Esse não é o mote da campanha desse ano, Trali, porque ele entrando nesse ponto, e vai entrar, você tem também hoje uma fragilidade, um telhado de vidro do presidente Jair Bolsonaro. Porque aí também do outro lado vai trazer, tem escândalo das rachadinhas.
envolvendo toda a família Bolsonaro. Como é que ele vai explicar? Independentemente de ter sido anulado, de ter, não ter as provas terem sido anuladas de um lado ou de outro, o tema vai chegar em algum momento. O escândalo no MEC é um problemão. O presidente estava na defensiva e teve que fazer uma cortina de fumaça para sair desse tema do escândalo no MEC. Você teve o caso da vacina Covaxin, da acusação de prevaricação. Foi arquivado, mas isso vai ser trazido também de um lado e do outro. Então, de alguma forma, hoje, o debate corrupção não é um debate confortável também para o presidente Jair Bolsonaro. Isso daí vai ser acentuado também pela outra campanha. Então, o que é que eu estou falando tudo isso? Para dizer o seguinte, que o que vai prevalecer é o debate sobre a economia e é o debate da vida das pessoas. E o Otávio coloca muito bem quando ele pega assim, Nordeste, é que a gente não tem rejeição no Nordeste. Uma rejeição dessa proibitiva deve estar altíssima no Nordeste. Quem é que vai carregar o defunto? É essa a pergunta. Ninguém vai querer, um político não vai querer carregar um defunto pesado. Fica difícil para o político lá, o deputado lá no interior do Sergipe vai querer carregar Bolsonaro, que vai puxar, que pode até prejudicar a sua campanha, não, vai fazer uma campanha solo. E aí ele vai perdendo justamente o que o Otávio está colocando muito bem, é o cabo eleitoral. Quando eu falo cabo eleitoral, o candidato proporcional, seja para deputado estadual, federal, aqui deputado distrital, todo mundo começa a se afastar. Se isso começa a se consolidar nas próximas pesquisas, aí complica muito, porque uma rejeição muito alta, todo mundo foge. E no universo da política no Brasil, né, historicamente é sempre assim, né? Começa a dar ruim, você só vê todo mundo vazando de perto. É isso. E o sujeito morre afogado sozinho, né? Sozinho. Fala, Valdo, você levantou o dedo rapidinho, por favor? Não, é que eu conversava com um integrante da cúpula da campanha do ex-presidente Lula, ele analisando a pesquisa, o que ele me disse? Que eles observaram uma redução do número de indecisos. O que significa? Que o eleitorado estaria, é bom dizer, fotografia do momento, já migrando para o voto útil neste momento da campanha. Por que isso? Porque ele está sentindo que existe uma polarização. E aí, nessa migração do indeciso já para um candidato, Lula ou Bolsonaro, Lula estaria levando a vantagem nesse quesito, e isso pode ser determinante para o final da campanha. Trali. Muito bem, muito obrigado a vocês três. Eu vou agora trazer de volta o Papo de Política com a Natuza, a Eliane e a Júlia, porque agora, né, Natuza, vocês vão dar uma analisada no que deve acontecer daqui para frente, mirar o futuro, estratégias de campanha desses candidatos a partir do resultado do Datafolha de agora há pouco. E aí, Natuza? Olha, você sabe que aqui a gente não tem bola de cristal, mas a gente tem bloquinho de anotação ou blocão. Então já dá para... Apuração, né? A gente tem apuração. Mas já dá para tirar algumas coisas. Aqui, ó. Olha ali, esse no caso é blocão. O seu continua na desorganização tradicional. Continuo, gente, é isso. Não vou mudar nessa altura do campeonato. Mas acho que tem um ponto importante aí. A estratégia de campanha de Bolsonaro precisa sofrer uma atualização, precisa consertar algumas coisas para que ele não repita alguns dos resultados que a gente viu. De novo, um cenário de Bolsonaro na mesma, estagnado, portanto, e de Lula avançando. Então, se do lado petista deve ser uma confirmação de que o caminho tende a ser esse, do lado bolsonarista, vamos ver que reparos o PL e o comando da campanha vão fazer nesse carro com ele andando. Vamos lá, então. Lado Bolsonaro, foco nas inserções, a partir de 2 de junho, exposição da imagem em cadeia nacional, com uma reversão, né, dessa uma diminuição dessa rejeição. Foco na economia, a gente tem falado bastante disso, especificamente Petrobras, preço dos combustíveis, o presidente vai continuar insistindo nisso. Do lado do ex-presidente Lula, vai começar a rodar o país com Geraldo Alckmin, tá? A informação que eu trago para vocês, uma primeira viagem dos dois deve ser feita para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Lá há problemas de palanque do PT, no Rio Grande do Sul, palanque triplo. PT,
PCdoB e PSB. Manuela Dávila, o presidente da Assembleia de lá, e o Beto Albuquerque. O Edgar de Preto, do PT, Beto Albuquerque, PSB, e Manuela Dávila, PCdoB. Santa Catarina também, palanque duplo, PSB com PT. Então, ele vai com Alckmin para esses estados. Ele vai num mais... e o Alckmin vai no outro. Mais tradicionais. Não, é só interessante, finalizando, jogando a bola para a Eliane, porque Alckmin, né, Eliane, se a gente pegar as intenções de voto ou o desempenho eleitoral de Alckmin em 2006 e até 2018, mais forte nesses estados. Então, já mostra a estratégia evidente de pegar esse eleitor que não é o eleitor petista. Vai com Alckmin a tiracolo e vai para esses locais em que ele tem boa aceitação, ou teve boa aceitação. É isso aí. Pois é, Júlia, a gente está em boa sintonia hoje, né? A Júlia está jogando a bola para mim bem redondinha. Obrigada. Porque é o seguinte, vocês repararam que a gente nem tocou no fato da semana, que é a Simone Tebet. A Simone Tebet, com a desistência do João Dória, a Simone Tebet pinta aí como uma candidata de terceira via, e a pesquisa de hoje, se é péssima para o presidente Jair Bolsonaro, ela também é ruim para a Simone Tebet. Por quê? Porque é quando ela está decolando, quando ela está disputando o apoio do PSDB. Você tem uma pesquisa que mostra para o PSDB, olha, a dupla Lula-Alckmin ex-tucano é que está decolando. Ou seja, a pesquisa da Datafolha também traz mais notícias para Simone Tebet, que está conquistando apoios de empresários, de prefeitos, de líderes importantes da chamada terceira via, mas essa pesquisa tende a ser um imã pró-Lula e, portanto, contra Simone Tebet no centro. Eu concordo. A Eliane estava falando sobre a situação da candidatura de terceira via e eu incluiria aí a situação do próprio Ciro Gomes, porque Ciro Gomes ficou estável no mesmo patamar que ele estava no Datafolha, no primeiro Datafolha do ano. Simone Tebet, ainda não dá para dizer para onde que ela vai, né? Porque é muito cedo. Você perdeu a conexão quando a Lili falava, mas ela falava do impacto para Simone Tebet, porque foi a notícia da semana. Aliás, foram duas, né? O João Dória e a Simone Tebet. Mas como o João Dória já está fora do páreo, então a situação agora é saber qual vai ser a repercussão da presença de Simone Tebet na ribalta para ver se há alguma possibilidade para ela ou para outro candidato. Mas aqui o paredão Lula-Bolsonaro segue erguido e com alguns tijolinhos para cima para o Lula. Trali, estou devolvendo então a peteca para você. Acho que a gente conseguiu, junto com os nossos colegas no estúdio, fazer um bom giro por essa pesquisa. A gente foi chegando os dados e a gente foi jogando aqui. Camarote, o Otávio, o Valdo, enfim. É isso, jornalismo ao vivo é isso aqui. Não, espetacular. E é o que vocês falaram. O Ciro estacionou, a Simone Tebet não está conseguindo sair. E essa pesquisa da Datafolha para Simone Tebet, como disse a Eliane, traz mais notícias, porque são muitas coisas que ela tem que analisar, e más notícias também, porque mostra a dificuldade toda que ela vai ter daqui para frente. Muito bem, muito obrigado. Papo de política, portanto, aqui dentro do Edição das 18. Que espetáculo! Vamos aqui para um rápido intervalo e daqui a pouco o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, arquiva o pedido do presidente Bolsonaro para investigar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Daqui a pouco eu trago os detalhes aqui para você e outras notícias importantes também. Tudo ao vivo, como é, né? Que a gente gosta. Até já. Conta corrente. Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos. Quinzena do Seguro da Bradesco Seguros. São 15 dias de ofertas para você proteger seu carro, proteger a sua casa, cuidar da sua saúde, do seu sorriso, planejar o presente, o futuro e dar uma chance para sua sorte. Fale hoje mesmo com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Que isso, rapaz? Viu? Porque tem coisas que a gente nunca sabe quando podem acontecer, né? Bradesco Seguros. Com você, sempre.
Investir era assim. Depois da XP, tenho a melhor assessoria de investimentos. Antes da XP, gerentes batiam suas próprias metas. Depois da XP, eu bato as minhas com mais de 1% ao mês. Veja o que só quem é XP vê. Abra sua conta. A gente nunca sabe quando vai precisar de bateria. Mas, precisando, a Moura resolve para você. Basta acessar moura.com e escolher a bateria de acordo com o modelo do seu veículo. Em até 50 minutos, um técnico vai até você e confirma se realmente é preciso realizar a troca. O serviço é gratuito e você só paga se precisar de uma bateria nova. Tudo fácil, rápido e seguro. Precisou de bateria? Moura.com. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nesse momento aqui, o mundo ficou em alerta, porque ninguém sabia o que podia acontecer a partir dali. Esse processo de guerra muda de hora em hora. A Rússia intensificou os ataques contra a capital da Ucrânia e cidades que ficam ali nos arredores. Pessoas em Kiev viram a noite se transformar em terror. E ela tem uma bomba no quintal de casa. O presidente americano Joe Biden chamou Vladimir Putin de um criminoso de guerra. A gente vê a resistência ucraniana seguindo firme. Eu quero mostrar para vocês os soldados que estão aqui perto de mim. Ele está dizendo Slava Ucrânia, quer dizer glória à Ucrânia. Sete horas e 41 minutos, pelo horário de Brasília, voltamos ao vivo aqui com você. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, arquivou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bolsonaro acusa Moraes de abuso de autoridade. Quem traz todos os detalhes desse arquivamento é a repórter Carla Lucena, que está em Brasília. Carla, o que disse o Procurador-Geral Augusto Aras? Bem-vindo e boa noite. Muito obrigada, Trali. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui na Globo News. Olha só, a gente teve então essa decisão do Procurador-Geral da República de arquivar a notícia crime que foi ali protocolada diretamente na Procuradoria-Geral da República pela defesa do presidente Jair Bolsonaro. Era uma notícia crime que pedia a investigação do ministro Alexandre de Moraes por suposto abuso de autoridade. Só para a gente entender bem, Trali, essa mesma notícia crime com esses mesmos argumentos foi apresentada também ao Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, inclusive, foi lá que o presidente Jair Bolsonaro pediu essa investigação. Ele falava ali, citava, inclusive, o fato do inquérito das fake news, fazia ali diversas críticas a esse inquérito, de que já tinha um excesso de prazo ali nessa investigação, ser uma conclusão, que a defesa não tinha acesso às informações que estão ali nesse processo. E aí a gente teve lá no Supremo, o ministro Dias Toffoli, então, foi sorteado para relatar essa notícia crime e ele decidiu negar essa investigação. Ele disse que não havia nenhum ato ilícito aí por parte do ministro Alexandre de Moraes, que o fato dele ser ali o relator desse inquérito das fake news não traz nenhum tipo de que ele, então, teria algum interesse particular neste caso. Então, com este arquivamento, a gente teve aí a defesa do presidente Bolsonaro protocolando essa notícia crime diretamente na PGR e a PGR, então, está arquivando hoje, porque também tem esse argumento de que depois que Dias Toffoli negou o segmento
julgamento lá no Supremo Tribunal Federal dessa notícia-crime, houve um recurso justamente pedindo que o ministro, então, reconsiderasse a decisão, enviasse o caso à PGR e também para análise do plenário do Supremo Tribunal Federal. E sobre esse recurso, a gente ainda não teve nenhuma movimentação ali por parte do ministro Dias Toffoli. E o que o Aras disse é que para não ter também nenhum tipo de duplicidade, até porque o ministro Dias Toffoli eventualmente pode pedir uma manifestação da PGR sobre esse recurso, ele estaria então arquivando a notícia-crime que foi protocolada diretamente lá na Procuradoria. Trali. Obrigado, Carla, pelas informações ao vivo aí de Brasília. Eu vou agora trazer esse assunto aqui para o Gerson Camarote, para a gente dar uma alinhavada, né, Camarote? Fechar esse assunto aí, presidente Bolsonaro, ministro Alexandre de Moraes. Já era de se esperar, né, que o próprio procurador Augusto Aras fosse negar, portanto, esse pedido de investigação com base em tudo isso que a Carla nos disse. E a questão que eu te faço é: o presidente Bolsonaro usa desses recursos, desses artifícios, para tentar se vitimizar perante ao seu eleitor, e essa estratégia dele, no seu entendimento, vai ser continuada aí ao longo desses meses que faltam para as eleições? Ou te parece que ele vai dar uma recuada nesse sentido? Não, vai não, Trali, ele vai continuar. Se você lembrar, ele começou bem lá atrás, quando ele pediu o impeachment do Alexandre de Moraes e foi negado pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Isso eu estou falando em agosto do ano passado. Depois ele atacou, aí ele recua um pouquinho, depois volta novamente. Ele precisa fazer isso na avaliação dos bolsonaristas, porque ele quer... E tem toda uma estratégia de contestar o resultado da eleição. E o Alexandre de Moraes é aquele que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral. E o Alexandre de Moraes é aquele também que conduz temas, inquéritos envolvendo não só o presidente Jair Bolsonaro, mas também os bolsonaristas de linha de frente, como no caso do inquérito das fake news. O que é que você tem? O Augusto Aras estava numa maior saia justa. Saia justa por quê? Porque isso já tinha sido analisado, ele sabe, por mais que o presidente espere que ele faça tudo muito alinhado com ele, tudo tem limite. Porque ali o próprio Aras, que frequenta o Supremo Tribunal Federal até por obrigação do cargo, ele sabe que teve, há 2 anos exatamente, uma análise criteriosa do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade. E por 10 votos a 1, ficou estabelecida a constitucionalidade, a legalidade de todos os atos no inquérito das fake news. Então, não tem mais do ponto de vista... E agora teve já uma posição do ministro Dias Toffoli, e o próprio presidente Jair Bolsonaro já estava recorrendo ao plenário. Então, o uso da Procuradoria-Geral da República, se ele tivesse também ido à frente com isso, ia ficar mal a posição do Aras para o próprio Supremo Tribunal Federal. E aí ele deu essa posição. Agora, lembrando que ontem, a gente não pode esquecer isso, o Augusto Aras acabou considerando a constitucionalidade do perdão presidencial do Daniel Silveira. Isso daí, ou seja, deu um no cravo, outro na ferradura. Valeu, Camarote. Um forte abraço para você. A gente vai para um rápido intervalo aqui. Daqui a pouco, o Bolsonaro aceita o convite do Biden para a Cúpula das Américas. Os detalhes e o bastidor desse encontro, eu volto já já.